control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good, and you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. And I want you. And I want you. And I want you. And I want you. Você sabia que pode proteger seu veículo com quem tem mais de 10 anos de experiência? A Rastersat é especialista em rastreamento veicular e atende em todo o Brasil. Atuamos em carros, motos, caminhões e até barcos com suporte 24 horas e plantão de emergência em caso de roubo ou furto. E o melhor, é comprovado por estatísticas que 97% dos veículos rastreados são recuperados. Fala, seus alienígenas, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos começar mais um Toxicast, dessa vez com um convidado que vocês já viram num Drops pro YouTube há um tempo atrás, falando sobre um pub. Mas vocês não viram ele propriamente dito, contando a história dele. Quem vai se apresentar é ele, na sua câmera. Caverna! Aê! Você tá pensando o quê, meu chapa? Alexa, temos convidado. Tá vendo? Boa! Eita, Caverna, mais um dos seus amigos de álcool. Prazerzaço ter você aqui. Com prazer, é um pouco mais caro, mas a gente tá aqui, mano. Ainda mais que você tá aqui na base do álcool, né? Chegou do trampo, que pra quem não sabe, o Caverna agora, ele trampa com jardinagem, né, meu chapa? Isso mesmo, Caverna Garden. Caverna Garden. E hoje, depois de um dia árduo, eu falei, Caverna, um viado, filho de uma égua, furou comigo aqui de vir. Você não quebra o meu galho aqui? Ele falou, pode deixar, tô indo aí. Vambora. E aí, estamos aqui agora, trocando uma ideia. Que o Caverna, na verdade, tô cozinhando ele um tempo, que a gente tem um amigo seu também que quer trocar uma ideia, né? Sim. Pra trazer aqui também. E sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu achei interessante falar pro pessoal lá do comecinho do seu trampo antes de ser o seu trampo de jardinagem. O que você fazia? Eu tô indo pra 42 já, né? E embora esteja com esse corpinho sexy ainda, né? Mas o corpinho sexy de ser um madruga cabeludo, né? Mas é bastante álcool, né? Que causa isso. Dá uma desidratada. Vai que vai. E assim, eu sou conservado no álcool, né? Mas vamos lá, eu tô indo pra 42, né? Então eu já passei por muita coisa. Trabalhei desde peão de firma, trabalhei na cerâmica aqui, uma cerâmica bem grande aqui da cidade, era peãozão lá, trabalhei de porteiro, trabalhei alimentando caixão. Depois, caixote, né? Caixote de terra, caixão. Você fala, porra, não é no outro lá que o pessoal você tá ligado que quando teve uma época lá, quando eu era moleque, nos 20 e poucos anos, que eu gravei uma semana preparando morto, cara. É mesmo? Eu tava tentando emplacar na região um programa que ia chamar Trabalho Sujo. Olha lá. Você não sabe quem tá me ligando. É a Claro. Uhum. Oferecendo algum plano pra você que eu tenho você não Vivo. Então, Vocês também recebem ligação de uma galera aleatória, assim? Deixa eu aproveitar essa deixa que aconteceu aqui. Xingue. Eu não atendo ligação. Cliente, pode ser quem for, me ligou, eu não atendo, cara. Porque normalmente o que tá acontecendo? É aquela ligação pra descobrir se a pessoa tá... Eles colocaram um nome específico, mas é prova de vida. Prova de vida. Então aquela ligação que você atende e dá um tempinho, ela cai. É só pra saber se a pessoa existe. E depois... Eu não sabia que era por isso, velho. Isso aí chama prova de vida. Meio que é uma ligação só pra saber se o Covid não levou, então, né? Então eles fazem o seguinte, eles vão ligar pra um monte de gente, então é um bot, né? Ele dispara um monte de ligação. Então, quem vai atendendo, o sistema já grava que aquelas pessoas, elas realmente existem e atendem o telefone. Isso gera uma lista que é vendida para empresas. Então, de repente, você recebe ligação de
estelionatário, de ladrão, de um monte de coisa, de empresa também que compra essa lista pra entrar em contato com você. Velho. Puta É um negócio máfia. gigantesco, assim. E é proposital pra revender isso aí, então. Porque você vende. Na minha época, quando eu era moleque, assim, de 18, pá, a gente vendia lista de e-mail. Que a gente bombardeava de e-mail pra vender algum produto. Então você Eu tinha, lembro por dessas exemplo, bagaças. um livro. Não, como é que é? Não era a lista de e-mail que falava. Era... Ah, tinha um nome que eles falavam. Mailing. Mailing. Isso, Ia mandar um mailing pra galera. Era um spam, na verdade, Um que você spamzão mandava, violento. um spamzão nervoso, você deixava o aplicativo girando lá e mandando 500 e-mails por segundo, pau, vendendo um livro, por exemplo. Ó. Só que eu tinha a lista de quem estudava na faculdade. Não, vendendo um livro, não. Normalmente a gente recebia um e-mail se você queria comprar bomba peniana. Você lembra disso? Rapaz, se eu tivesse comprado desde a primeira, acho que eu já tava... Não, né? e eram uns bagulho, mano. Não, Ó, parecia um extintor de incêndio, assim, desse assim, Aí ó. você fica... Transparente, assim, na foto. Você falava, mano, não Vai é dar uma possível, distensão velho. no negócio aqui, é impossível, velho. Mas você tá ligado que eu já contei essa história aqui, mas tem uns amigos meus que um tempo atrás tinha um site que eles faziam redirecionamento e um rapaz quase estourou a biloga num bagulho desse, viu? Mano, Rapaz, não é brincadeira não. Só retornando, eu não atendo ligação. Então, você que eventualmente queira ligar pra mim, eu não atendo. Existem dois motivos. Primeiro que às vezes eu tô trabalhando, eu não vou parar o meu serviço pra atender uma ligação, porque não dá, não é plausível fazer isso, que eu cobro por tempo. O meu preço é por tempo. E outra coisa também que acontece é que muitas vezes é golpe, é ligando, ai pai, me sequestraram. Eu não tenho paciência pra isso. Então, quando quiser entrar em contato comigo, é o WhatsApp. Manda o WhatsApp e tá tudo bem. Na hora que der, eu dou aquela respirada, eu parei o serviço e tal, e eu respondo, cara. Mas ligação eu não atendo, nem aconteceu. Pô, e deixa eu perguntar. Você já recebeu essa ligação falando que tinham sequestrado alguém da sua família? Um monte de vezes, um monte. Meu telefone tá na internet, cara. Caralho, Então, cara, véio. é direto. É por isso que eu não tenho capacidade Cara, pra nós atender. estamos falando, mas a gente tá falando do Caverna que faz jardinagem. Sim. Por que você tem acesso a muitas informações de golpes assim? Eu trabalhei por um tempo em Limeira no setor de inteligência. E aí, existe um leque de coisas que você acaba aprendendo, porque você vai trabalhando também com outras equipes. Eu cheguei a trabalhar com antissequestro, trabalhei com rouba-banco, DEIC, Garra, GOI, Polícia Federal, ABIN. Então, você acaba absorvendo algumas coisas. Então, você entende como funciona. Infelizmente, muita gente cai em golpe que é coisa assim de principiante. Coisa simples. Mas tem uns que são muito mais elaborados. Essa semana eu fiquei sabendo de um que foi muito mais bem feito. Assim, fugir do padrão. Foi muito bem feito. Mas normalmente a pessoa cai naquele golpe bem... Ah, troquei meu número, manda um pix que eu preciso fazer isso e tal. Normalmente é balela. Eu, quando era moleque, eu caí num golpe que eu tinha ganhado um prêmio, que eu tinha que comprar uns cartão de telefone pra passar o código pro Silvio Santos e não sei o que lá. Mano, você escutava até o barulho de redação no fundo, velho. É uns bagulho que você fala, mano, não é... Porque às vezes você fala, caiu no golpe, não sei o que lá, é bobo. Mas, cara, tem uns que são muito bem feitos, né, mano? Eu sei que vai ter bastante gente que vai assistir aqui, que inclusive é da polícia. Porque, obviamente, eu vou mandar pra esse pessoal que eu tenho bastante contato. Dessa semana, especificamente, teve um que foi muito bem feito. Que foi o seguinte, entraram em contato com uma pessoa por chamada de vídeo. Caramba, Não, usando IA. Não. Ah, tá. Não teve IA, não. Chamada de vídeo, ligando pra pessoa, porque a pessoa tinha trocado mensagem com uma pessoa que era menor de idade ou algo nesse sentido, inventando uma groselha gigantesca. Mano, era um cara de terno, atrás dele tava um negócio assim impresso, um banner, alguma coisa assim, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Pró mesmo. Pró. E ele falando, cara, falando mesmo assim, ó, você fez tal coisa e eu tô aqui, eu sou o delegado tal
e você tem que mandar uma grana tal, porque... E você não sabe, você gela, cara. Você fala, putz, se eu falei com alguém, a pessoa que não tem né? informação, realmente, ela trava mesmo, cara. Porque não era uma ligação de um cara fingindo ou algo nesse sentido. Tipo, o cara deu a cara ali, Era né? um vídeo. E o cara tava muito bem vestido. Atrás você via... Meu, parecia uma delegacia mesmo. E ele tava lá falando, não, você tem que... Aqui, eu tô com a família da menor que você conversou com ela. Nem Puta que conversou. eu pariu. E, Não, mas e mesmo a assim... pessoa entra em pânico, Pode não ter nem conversado com ninguém, mas Não. só a possibilidade do seu tá na reta e você não entender Sim. por quê, você já Ó, trava, né, o velho? mandado de prisão tá pronto e tal, e ela tem um transtorno, você tem que arcar com o custo aqui, porque a gente morre por aqui o assunto e tal. Meu, o cara mandou 4 pau, velho. Puta merda. E Qua- tudo Mano, no desespero da pressão que os Perfeito, caras põem, né, perfeito. velho? Não era IA, cara. Era uma pessoa numa sala pronta. E aí você vê derrubando daqui a pouco. Você vê um monte de matéria aí. Derrubando casa que é feita pra isso. Um monte de gente trabalhando no telefone, dando Hoje em golpe. dia os caras montam uns estúdios de estúdio. golpe, né, Um velho? estúdio de golpe, cara. Numa pessoa que eu fiquei sabendo, foi 4 pau. Então, Você imagina isso 10 vezes no dia. É 40 mil no dia, cara. É muita grana, grana cara. violenta, jogando cara. por baixo. Eu tô falando. Você fala em Brasil, tá falando Aham. muita grana, cara. Tá Oh. ligado? Então, é maluco, assim. estão foi muito roubando bem muita grana. A gente viu a semana, principalmente dos velhinhos, né? feito. Coitado. Agora, eu mesmo não vou aposentar, né, cara? Eu já entendi que eu não vou aposentar. Eu também. Então, eu tenho acho que 22, 21 anos de INSS já completo. Quando for aposentar, se for aposentar, vai ser no Eloas lá na frente, cara. Porque eu pego... Porra, eu faço uma jardinagem, eu pago uma taxa de imposto. Vamos supor que eu faço uma jardinagem bem básica aqui, R$100. Eu tenho que pagar de imposto X, tal. Eu vou ficar com 70, 60. Eu Uhum. pego esses 100 e invisto em mim, na minha caminhonete, no meu serviço, numa ferramenta e tal. Sim. Num imóvel mais pra frente e tudo mais, cara. E depois, se for aposentar, se é que vai acontecer, né? Eu pego e vou no Eloas mesmo. É um Parando pra salário. pensar, a galera tá ficando cada vez mais velho. A população brasileira. E não vai ter quem paga lá na frente, velho. Eu acho muito difícil nós conseguirmos nos aposentar e ter uma aposentadoria. Eu acho meio que é viagem isso aí, Pode saca? ser meio uma concepção errada, mas eu imagino que o que a pessoa tinha que fazer hoje é o seguinte: ela adquire, dentro do possível, claro, trabalhar e adquirir imóvel. Imóvel e põe pra alugar e vive de aluguel, que a gente fala, né? No grosso modo Sim. vive de aluguel, cara. A gente também... Sabe uma ideia legal que tive agora, cara? De às vezes conversar com alguém que tenha umas ideias de prospecção no que investir pro futuro, pra coisa assim, né, velho? Porque realmente a gente fica perdidaço, né? Eu sou um cara muito bosta, assim, com o negócio de investimento que eu vejo, falando de Bitcoin. Eu não tenho essa capacidade, cara. Eu sou bem chucro nisso daí, tá? Então, Você lembra quando tava na modinha o Forex? Forex pra lá, pra cá, não sei o que Sim. lá. Hoje em dia você não escuta muito, né, velho? mas o Bitcoin mesmo, cara. O Bitcoin, ninguém dava nada. Pô. Hoje, quanto que vale um Bitcoin? Nossa, milhões, cara. Então, cara, sabe assim... Os é caras maluco. faziam computador pra ficar minerando à noite o Bitcoin pra juntar num HD que eles falavam que era carteira do Bitcoin, né? Uhum. Inclusive, não sei se você conhece o... Como é que ele chama, velho? Que fugiu o nome. Um que tocava piano no Pânico. Que fala meio assim, sei. isso que lá. Eu conheço ele. Vinheteiro. eu Lorde Vinheteiro. Vinheteiro. Ele tem 2 perdeu canais uma no YouTube. carteira de Bitcoin. Carteira não, a chave pra poder pegar o Bitcoin dele. Mas disse que tinha uma nota lá. Ele perdeu? Perdeu, disse que tava até revirando o lixão pra ver se achava. Ai, meu Deus do céu. Imagina, Meu, velho. e ele é extremamente inteligente, aquele cara. Ele É, maluco. velho. É porque ele tem um jeitão meio lesadão, né? Então, mas é porque ele tem Mas, cara, olha pra nós, velho. Olha pra nossa nata. Eu cheio das faculdades, estudando não sei o que lá. Você polícia, cara. Era, né? Não. Ainda mas- sou, na verdade. Tô licenciado sem Não, vencimento, eu digo né? Mas, assim, por eu exemplo, não bate com a visão que as pessoas têm de algo, sabe assim? Eu tá falando aqui com a galera, conversando, às vezes puxando tema social, cara. Mano, quem vê minhas lives pensa que eu vou ser preso, saca? De tanto absurdo que eu falo, entendeu? Do mesmo jeito, cara, que às vezes a pessoa julga a gente quando vê na primeira vista, que né, é o que eu brinquei com você.
Entendeu? Tem mó fita de nóia e era da polícia, saca? Ó, é só olhar. Cabeludo, né, velho? Ela, ó. Olha lá, cabeludão, então... Só que é o seguinte, ó. Eu fazia a cover do Chris Cornell, né? Então, tem um motivo também, né? Primeiro que eu gosto também de cabelo comprido, Mas, tipo, a polícia hoje, ela autoriza você ter o cabelo comprido e enquanto você tá... Depende. No meu caso, eu trabalhava no setor de inteligência. Então, no setor de inteligência, você, em teoria... Você não tá na viatura fardado e tal. Tá. Porque na farda tem um padrão que você segue. Você tá meio que por trás, tal. Às vezes até a paisana, coisa assim. Então, na verdade, até auxilia. No meu caso, eu com essa cara maravilhosa aqui, né? Com essa pinta, né? Então, bebendo e tal. Skin de office boy de biqueira. Exatamente. Skin de fogueteiro, né? Então, o que acontece, cara? Isso daqui chama menos atenção. Sim. Do que aquele cara que normalmente você Realmente. vê o quê? Você vê o polícia que ele vai lá na ocorrência, ele tá o quê? Bombadão, cabelinho cortadinho e tal, e tal. Meu, o cara que é da biqueira, ele sabe que aquele cara é polícia. Aquele cara que tá andando ali, ele não é dali. Ele não é do ambiente. Então, não que eu seja do ambiente, mas eu disfarço de uma forma que não chama atenção. Sim. Porque o padrão é aquele. É o cara magrinho, né? Eu já não sou loirinho, lemãozinho e tal. A galera já bota já no perfil. O cara oferece o bagulho. Quantas vezes, cara? Não tava andando com o meu carro, o cara para, ô, mano, é tanto aqui, é tanto... Entendeu? O cara nem imagina o que ele tava fazendo. Tipo, vender pendrive na 25, né, velho? Sim. Eu já fui ali perto da luz ali. Mano, os caras vendendo o telefone roubado, cara. O cara fica na rua. Assim, mano, mas só pra uma cervejinha falou que tá valendo aí, né? Eu não a passada preciso, de né? pano, eu né? Corto mato, eu corto mato hoje, cara. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. É muito bonito. É glorioso mesmo, cara. Você fica com o peito estufado de derrubar uns trampos assim que é da hora mesmo, cara. Você tá ali, você saber, você vê na matéria que você fez parte daquela história e você pegou aquele cara que é peixe, não é nem grande, é gigante, assim, e você tava ali, você faz você é um grãozinho de areia naquela história. Só que ao mesmo tempo, isso te cobra muito da cabeça. Isso te cobra psicologicamente. Então, você começa a colocar numa balança até que ponto você coloca a sua família em risco também, porque o Estado não te dá estrutura, tanto financeira quanto psicológica, para você se manter na área, ou então você larga tudo. Então, eu já, um ano antes de eu não sair, porque eu licenciei, como eu falei, então eu já comecei a comprar equipamento, já tinha caminhonete, já comecei Já começou a armar a sua saída, né? Isso, preparar o terreno. Pra ganhar um salário também que... Vamos ser, na média, aí uns 6 conto. 6 conto. Aí, de repente, você faz o seguinte. Você pega e você chega pra todo mundo, mano, que derrubava trampo louco de madrugada e tal. Chega assim, você é jardineiro. Que, em teoria, não é a realidade, mas em teoria é um serviço de uma pessoa alfabetizada apenas. Né? E aí você chega e você fala pro cara, mano, tô indo ser jardineiro. O cara fala assim, você tá louco? Você é maluco? Falei, cara, eu vou tentar. Você sempre quis ser policial? Desde bem novo, cara. Desde os meus 9, 10 ali, eu já... Mas tinha alguém da família, alguém que você conhecia era? Tem um tio meu, né? Entre aspas, é um tio meu que, meu, eu olhava pra ele assim, ele era a figura pra mim que ele refletia o policial, cara. Era seu herói de infância, assim. Cara, assim, eu olhava pra ele, quando ele vinha de São Paulo pra cá, pra visitar a gente nem dormia, cara. Ficava doido de saber que ia chegar o tio Ivo. E eu falava assim, caramba, meu. E aí ele chegava, cara... Era um negócio maluco, assim, porque ele era um cara extremamente divertido. Então, aquele cara padrão, não era aquele polícia gordão, marmitão, tá ligado? Patrulhamento marmita, não. É mais difícil também ver o policial gordão aqui, porque não dá rosquinha e café de graça pra polícia, então, né? Mas, cara,
Assim, tem, né? Você sabe que tem, né? Tem, Aham. tem o patrulhamento marmita, o patrulhamento shortinho, tem o patrulhamento que é o cara que é o do trampo mesmo, tá ligado? Então, ele era o cara que ele era do trampo. Então, mano, na época quando dava a folga dele, ele catava do nada, ele falava assim, tô indo aí. Ele catava de São Paulo a moto e vinha com uma CB 450, louco, com a mulher dele. Chegava aqui, não, se divertia, bebia, conversava e contava piada e fazia um monte de coisa. Você vê que era meio que até uma válvula de escape Isso. pra ele sair um pouco, né? Pai de 2 mulheres, assim. Então eu olhava aquilo ali, eu falava assim, meu, eu quero ser igual a esse cara. Eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara, meu. Ele é um cara que é o símbolo da segurança familiar, Uhum. porque é o polícia. Qualquer problema, você ligava pra ele, assim, né? Como acontece até hoje comigo, assim, dentro de um Sim. certo padrão. Mas assim, eu falava assim, meu, ele é o símbolo da proteção masculina na família, ele cuida da esposa dele, ele cuida das filhas dele, ele tem a forma de subsistência da família e ele é um cara divertido. Eu quero ser igual a esse cara. Aham. Só que aí... Você viu nele um ideal de família também, né? Sim. Só que aí é o seguinte, cara. Ele tava na década de 80, 90 ali. Eu entrei depois, cara. Uhum. Quando já começou o mimimi. Que ano que você entrou mesmo? Ó, eu trabalhei na FEBEM. Cara. Eu comecei na FEBEM em 2000 e... Eu imagino que tenha sido 2007, 2008, ali, que é a Fundação Casa, né? Trabalhei na FEBEM. Peguei 4 rebeliões. Foram 4 anos, 4 rebeliões, assim, de cano estourado, de bagulho louco. Que mesmo. fala FEBEM, mas tem uns caras que já estão beirando 18 lá, né? Não é Na só verdade, molecadinha. ele pode ficar até os 21. Até os 21. Eu achava que fez 18 e ia pro outro porque canto. assim, vamos pôr, a pena, né? Que não é pena, né? Mas assim, a internação máxima, salvo engano, agora é 3 anos. Então ele comete um crime com 17. Ele ainda é menor, porque a data do crime é a data que determina, Entendi. né, a situação. Não Então- é até o final do... Isso, então ele tava com 11 meses e 29 dias com 17 anos. Ele cometeu o crime ali. É a situação Aí tem que que aconteceu. correr O os fato 3 aconteceu anos, ali. aham. Ele era menor. Ele vai ser condenado, se for preso, com 18, certo? Uhum. Aí ele vai ficar. Vamos supor que ele cometeu um homicídio qualificado, latrocínio, um negócio extraordinário, assim. Que ele vai ficar meio pirado da cabeça também, porque tem avaliação psicológica Aham. o tempo todo, né? Ele vai ficar 3 anos. Então ele vai entrar com 18, 19, 20, 21. Fica os 3 aninhos lá. Mas normalmente assim, é E difícil. os caras... Tem cara que faz uns crimes mais fodão que às vezes Tem. ele esforça de fazer, que é doido, não faz? A maioria é moleque que é queimador de fumo, que quer se empolgar e quer vender um negocinho e tal, e roda no tráfico e a maioria. Tem aqueles que já são de família do rolê, Aham. já são da família do rolê, então eles já sabem como fazer, como desenrolar e tal. Uma hora ou outra cai mesmo, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse moleque é A vida o pit dele é stop essa. dele. Aham. Pai preso, mãe presa, irmã presa, irmão preso. A vida desse pessoal é visitar família na cadeia, velho. É isso. Caralho, velho. Não, a gente não consegue imaginar isso. Porque Não, assim, é. eu não consigo imaginar eu ficar indo visitar um parente na cadeia, certo? Pra eles é normal, é igual ir num mercado. É porque é toda semana, mano. Pra eles é normal. Então é um padrão que se cria. E tem aqueles que são, assim, é um naipe maluco. Eu peguei homicida, assim, de um moleque pequeno, homicida e pancada, e você Qual o conversa... caso que você ficou mais assim, chocado? Você falou assim, caramba, mano. É. Isso aqui eu não esperava, sabe? Teve na FEBEM especificamente, tá? Na FEBEM especificamente, teve um menino que ele, quando ele era menor, eles foram fazer um roubo na casa de um empresário grande. E eu vou tentar ser o mais neutro possível, porque pra não dar nenhum problema, tá?
Mas vamos lá. Só interrompendo um pouquinho, porque tem coisa que você não pode falar também, que às vezes pode atrapalhar em relação à inteligência, e outra coisa coisa, assim, né? existem coisas que complicam... quando você... Hoje em dia, você fala de um menor de idade, você fala alguma coisa assim... hoje ele não é menor de idade. Sim. Hoje ele não é menor de idade. Mas assim, na época era. Então a gente tem que tratar muito disso daí, tem que pisar em ovos hoje em dia na internet, tá? Vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu tampar aqui. Ó, Pronto, porque eu não vou fazer jabá. né? Mas Isso mesmo, não faz jabá porque não deram nada pra gente pra você tá bebendo essa cerveja. É, verdade. E ó, tem uma garrafa de chuvisco aqui ainda. Vamos lá. Olha lá. O que acontece? Esse adolescente, ele entrou numa casa junto com os comparsas para fazer um roubo. Nesse roubo de um empresário bastante conhecido, ele executou um bebê no berço. Ô, louco, velho. Porque tava tava louco? chorando, tava dando trabalho durante a atuação deles, então ele executou. Cara, mas que cidade isso? É de no fora, interior, mas no interior. O que acontece? Caramba, velho. Ele foi preso, claro, né? Pelo latrocínio, pelo roubo, por um monte de coisa, formação de quadrilha, um monte de coisa. Só que quando é adolescente, você não tem isso. Você não tem o Código Penal não se aplica, você tem aquela transgressão apenas que é do adolescente, né? Por causa do ECA que prega, etc. Vamos lá. Ele estava lá, você conversava com ele, ele era extremamente educado, falava muito bem, frio e calculista. Então, assim, você não tinha... Você conversava Já com tinha ele... traços de psicopatia, por assim dizer, né? Então, mas você conversava com ele, você falava assim... Ele não é tão problemático assim. Mas Aham. quando o cara, ele é um nível extremamente fora da casinha, cara, ele é diferente mesmo. Você não sabe nem o que esperar de um cara desse, né? Exatamente. Porque ele fez o bagulho como se tivesse chupado uma bala, né, mano? Então, e pra ele conversava sobre isso numa boa. Numa boa. Então Eu vi é muito uma estranho vez você ver isso, cara. um psicólogo falando que normalmente as pessoas que têm essa psicopatia mesmo assim, ele quer contar e se vangloriar das coisas, tudo, né? Ele não, cara, ele não tinha isso. Ele não tinha isso. Ele sentava, ele conversava coisas do dia a dia. A coisa estava acontecendo, tava na quadra, tava jogando bola e tal. Ele conversando na boa. Chega um momento que aí é o problema é um perigo. Inclusive, eu não sei hoje, tá? Porque eu já tô há 15, 16 anos distanciado da Fundação Casa, né? Mas na minha época era uma coisa muito perigosa. Eles conversavam com a psicóloga. Eles sabiam que eles iam conversar com a psicóloga e a forma que eles tinham que conversar com ela. Já sabia como dar uma manipulada ali. Exatamente. Pra conseguir Não alguma tinha coisa inocência ou não ali. sei o que, né? Não tinha inocência ali. Eles sabiam, porque a pena, né, a reclusão que acontece ali com o adolescente é de 6 meses a 3 anos. E isso é determinado de acordo com a evolução dele dentro da avaliação multiprofissional. Então tem a parte da segurança, tem a parte do psicólogo, tem a psiquiatra, tem o médico, tem tudo que acompanha. E é caro. Eles têm um monte de curso, tem um monte de coisa. Seria sensacional se funcionasse, tá? Seria sensacional, porque é muito melhor que uma escola pública, assim. Sim. É muito melhor. Às vezes o moleque preso lá tem uma estrutura melhor do que a criançada. Às vezes não, mas sem medo mesmo. nenhum. Sem medo nenhum. Ele tem curso de culinária, ele tem curso de grafite, ele tem curso de dança, ele tem curso de programação. Ele tem 4, 5 alimentação no dia. Quer dizer, ele apronta e ainda vai pra uma escola particular, por assim dizer. Pra ele é bom, cara, porque ele chega na casa dele, é uma bagaça de madeira com um teto de amianto, gritando no sol, e ele tem que fazer a correria pra levantar uma grana dele. Se vai ser pro bem ou pro mal. Você já desconfiou de algum moleque que tava lá, que fez alguma coisa só pra ir pra lá? Ah, já teve? É? Tinha. Tinha um menino de Conchal. Olha só. Que ele pegava, porque... E, inclusive, tinha a visitação.
E aí, quando você ia na visitação, você via que a estrutura familiar dele era uma porcaria, uma merda. Quando você via aquela estrutura lá, e ele tinha uma cabeça um pouco melhor, parecia, né? Uhum. Mas ele fazia meio que de propósito, assim. Pra ele ir fazia, pra lá ele fazia mesmo, um não- roubo na frente da Aham. viatura. Sabe? Ele pegava e roubava o celular na frente da viatura. Meio que pra voltar pra lá mesmo. Ele não ficava 3 meses fora. Saía e voltava, saía e voltava. Era uma fuga de casa, se Então, for porque, ver, meu, né, chegava lá, era a mãe com um monte de moleque espalhado numa casa completamente sem estrutura, sem saneamento, sem nada. E ali ele tem tudo, cara. Esse cara vai fazer o que da vida? Esse cara vai fazer o quê? E depois ele vai ficar maior de idade. Já é hoje, né? Já faz um tempinho, né? Uhum. Então hoje ele já é maior de idade. Meu, esse cara vai fazer o que? Ele tá batendo e voltando, cara. A não ser que ele conseguiu, de alguma forma, ou se aprumar e seguir a vida dele. É isso que eu ia ou ele perguntar. foi pro Se rolê. teve algum garoto que você conheceu lá que você viu depois bem, que conseguiu sair, se estabilizar ou não? Tinha um Matheus. Não vou dar o sobrenome, mas Pô, é o Matheus. legal. Matheus, ele era interessante, porque foi o seguinte, ele tava no homicídio. Caramba. Quantos anos? Ah, não lembro quantos anos ele tinha. Mas Mas é novinho. deu na cara uns 16. Aham. 17. Mas é por causa. Bom, ele me contou isso. Que ele foi defesa, legítima defesa e tal. Ele falava inglês. Caralho. Falava inglês muito bem. Inteligentíssimo. E ele não era da correria, não usava droga, nada. E aí aconteceu de um acidente do destino, vamos dizer assim, dele acabar causando um dano numa pessoa e aconteceu esse homicídio e tudo mais. Ele falava que ele ia ser polícia. Nossa, olha que da hora. Não vou falar onde ele tá, mas ele tá na segurança pública, concursado. Puta, que legal, cara. Se for ver, é uma volta por cima, uma vitória Mas que ele, ele teve, né, quando ele velho? entrou, ele já não era torto. Ele já não entrou torto. Ele não entortou lá, ele não entrou torto, ele não entortou lá dentro Ao que tudo indica, ele entrou por uma cagada. por uma cagada. Foi. Coisa de adolescente apaixonadinho que, meu, fez uma besteira porque tava apaixonado com a namoradinha e deu uma merda assim que nem ele queria que Aham. acontecesse. O pai, extremamente gente boa, o pai conversava com a gente. Gente finíssima, assim, era diferente. Ele tava ali de passagem mesmo. Tá vendo, molecada? Tem que botar a mão na cabeça pra não fazer merda, que às vezes, no caso desse moleque, deu sorte. Mas podia ir pro lado errado, cara, e nunca mais sai, mano. Sim. Quantos outros casos que você viu que os moleques estão até hoje assim, né? Ah, tem um monte que morreu, né? Ô, Um monte morreu, cara, entendeu? Então, aí depois saí dali, já tinha trabalhado antes como inspetor de aluno em escola pública. Depois eu fui e, na verdade, eu fiz 10 concursos. Passei em 8 e assumi 4. E aí quando O você passa último- concurso, assim, na polícia, você tem, tipo, um posto, tipo, sargento, capitão, ou não? Depende do concurso, né? Ah. Se você fizer, por exemplo, um barro branco, você tem uma patente X Tá. após a formação também. sua não patente é qual de que graça é? também, é passeio e tal, entendeu? A sua patente qual que é? Não, eu era guarda segunda classe. Segunda classe. E eu tô com Tá, funcional. eu quero perguntar se falta muito pra você virar capitão. Não, eu não vou ser capitão porque eu não sou PM, cara. Porque imagina que foda você ser o Mas eu capitão acho que eu- caverna. Mas eu. Putz, grila, cara. Imagina você é abordado pelo Capitão Caverna. Só Puta que eu Só pariu. vou pedir pra você não mostrar, mas ó, olha a foto. Esse ser aqui sou eu. Caramba, olha só. Se pegar lá no Caverna Garden, Deixa eu falar um negócio pra você. Se você, nessa época, visse você hoje, você dava uma geral no C. Mas com certeza. Não, eu já fui, né? Quando eu era mais moleque, eu era cabeludão também. Por Ah, isso que tá. veio o Capitão Caverna. O Capitão Caverna Veio do Capitão Caverna o mesmo, eu ia Capitão perguntar Caverna vem isso. de muitos anos, na Entendi. verdade. Eu só cortei o cabelo porque o destino
me fez bater a cabeça em querer ser da segurança pública, cara. Da Mas, hora. assim, Então, sem querer, eu acertei. Você tinha o cabelo comprido, a galera começou a te chamar de Capitão Caverna, sim, Caverna. mas isso e de depois... moleque, de 14, Antes- 15 anos de idade, entendeu? Massa. E aí, cara, assim, depois eu fui pra... Na verdade, vamos lá. Eu passei no concurso, o último aí que eu assumi e fiquei. Porque depois eu passei em outros e não assumi. Mas o último tinha sido na Guarda Civil Municipal de Limeira. E aí você tem uma certa liberdade dentro da Guarda Municipal de você atuar em outras áreas. Então, a Guarda Municipal tem agentes que trabalham na parte da Polícia Civil, que são emprestados, né? Porque o Estado é um lixo, especificamente financeiramente. Assim, meu, tá tudo abandonado. Então, assim, você pega o guarda, a prefeitura que paga, e você põe o guarda pra trabalhar na Polícia Civil, auxiliando a Polícia Civil. Você põe o guarda municipal no Conselho Tutelar. Você põe o guarda municipal a trabalhar aqui. Você pega o guarda municipal e ele faz tudo. Sucateado, né, velho? Mil e uma utilidades. Aqui, põe lá. Isso. E não tem o lance de, por exemplo, que o guarda municipal não pode ter arma, né? Tem. O guarda municipal, o guarda... Tem um guardinha que só pode cacetete, não tem? Só se for o vigia, sei lá, da rua. Né? Mas você pode ter arma, assim, todos esses. Sim, Qual que é a diferença do civil, do militar, do municipal? na verdade. Ó, guarda municipal, entenda como município. Tá, Vamos aqui. PM e Polícia Civil é Estado, tá. tá? Então você tem algumas regras. Então, que nem na Guarda Municipal, eu tinha tanto o estatuto que regia os funcionários públicos do município, quanto da Guarda Municipal. Isso se soma. Uhum. Tem algumas regras que são seguidas, e aí você, dentro desse padrão, você consegue trabalhar. Na PM, você tem uma hierarquia, já uma coisa militarizada, você tem toda uma questão de evolução de cargo em cima disso. Da polícia, assim, qual que são os mais bem treinados? Cara, eu vou ser muito sincero e tem gente que vai ficar brava comigo, Aham. cara. Mas eu tenho guarda municipal tão treinado quanto um policial federal, cara. Entendi. Eu tenho... Porque você... Tem na casos verdade, específicos... porque sabe o que acontece, cara? A gente acha, às vezes, que é o lugar. Não, eu achava que a polícia militar, por causa de militar, os caras eram Não. mais... Não, mas assim... Quem acompanhar no Instagram, é só pegar o Instagram meia hora e começar a seguir uma base, um policial e começar a ver. Você vai ver quem que é o cara que corre atrás também. Uhum. Você tem um polícia que ele vai fazer curso, ele vai atirar no tiro de precisão. Eu tenho o guarda municipal que é instrutor, cara. O cara atira de 762, cara. 556, assim. Mano, os caras são muito bons, eles são instrutores, Ó. assim, de coisa maluca, cara. Você tem PM também nisso. Você tem policial civil também nisso. Então, é o cara que corre. Não espere que o município ou o estado vai te dar isso. Eles vão te dar o básico pra falar assim, ó. Ó, Joãozinho, você tá aqui, vou te dar uma arma, uma farda, vai lá resolver, tá? É problema seu o que vai Outra acontecer coisa daqui que eu pra ia frente, perguntar, cara. velho. A arma que eles dão. Certo. Aquela arma, enquanto você tá em serviço, ela é sua responsabilidade. Uhum. Você tá fora de serviço, ela continua sendo sua responsabilidade? Sim. Se ela for carga, né? Tá. A carga. Porque existem armas que não tem são umas carga. que você Por deixa exemplo. lá, é isso? Isso, por exemplo, você assume um plantão, você pega, por exemplo, um calibre 12, que é um padrão da viatura, Tá. né? Por exemplo, você pega um calibre 12, você pega um 556 e tal. No final do plantão, você devolve, então a armaria vai verificar e tudo mais e guarda lá. Tá. A pistola, normalmente, ela é carga. Por quê Eu que ela é perguntei carga? que eu tinha um amigo que é da polícia e eu lembro que eu falava, cara, é uma puta responsa. Ele tava num churrasco com a gente, ele não tava bebendo, de bermuda, com a arma e tipo assim, por quê? Ah, não, porque eu não tenho onde deixar aqui, eu tenho que ficar com ela o tempo todo. É uma puta responsa, cara, Não, né? eu fiquei com a barriga meio torta um tempo. De ficar apoiada toda hora, né? Com o negócio aqui, cara. O tempo todo. E aí, o que acontece? Quando você pega
e entrega pra armaria, tem toda uma responsabilidade, que é, opa, você pegou isso, tá devolvendo isso, tá tudo ok, beleza. Quando chega que nem a pistola, cara, ela tem muitas nuances, assim, de cuidado. Sujeira, umidade, N coisas, cara, a munição. Então é o seguinte, é mais fácil eu deixar com você e você ser responsável pela sua pistola Sim. do que eu pegar e levar pra armaria e o armeiro ter que revisar, por exemplo, 100 armas no dia, cara. Sim. Mola, óleo, munição, né? Exatamente. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Você tem uma carga, uma pistola, 2, 3, 4 carregadores, tanto de munição, e tá aqui. Munição da instituição que tem a gravação, né? Então tá aqui, ó. Cuida. Entregou sua responsabilidade, deixar ela em ordem pro seu uso. Mais de uma década, meu, e cuidando, e eu limpando, desmontando em casa. Se for parar pra pensar, cara, é um a bagulho, minha segurança. é a sua segurança. Às vezes sua vida tá em risco por Exatamente, você deixar ela em ordem, porque, né? a grosso modo, a gente pensa assim, não, vai proteger a população e tal. É muito bonito isso, essa frase é muito bonita. Mas antes da população, cara, é a minha segurança, cara. Eu não vou conseguir salvar alguém de um afogamento se eu não souber nadar. Então eu tenho que estar, pelo menos, cara, com uma boia boa pra me salvar, pra eu conseguir te salvar, cara. Sim, sem dúvida. Então a arma minha tem que estar no padrão, cara. Agora, a gente tá falando de arma, eu queria perguntar um assunto que pode ser polêmico. Ou não. Você, como um policial afastado, o que você acha do armamento civil? Você acha que ele melhora a segurança pública, auxilia, ou o civil treinado com uma arma registrada piora? Não, sem dúvida nenhuma. E você vai perguntar pra qualquer policial, eu tô falando policial, o cara que tá na rua fardado e te ajudando numa situação de risco. Vamos falar que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É aquele velho ditado, né? Não é porque existe o corpo de bombeiros que você não vai ter um extintor debaixo do banco do carro, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, um cara que... E na cidade também, tá? Mas aí a gente usa muito esse exemplo do sítio. Sim. A pessoa tá num sítio, cara, com trator, com colhedeira, com um monte de coisa, valendo, sei lá, 2 milhões lá dentro. Aí chega um monte de maluco com arma e cerca o sítio e leva tudo embora, cara. Meu, você vai fazer o quê? Você vai se esconder no meio do mato, às vezes nem sinal tem. Torcendo pra eles não te achar, pra né? tentar achar o teu sítio de madrugada, entendeu? Meu, não vai acontecer. Não vai acontecer. É na sorte. Quando acontece, é na sorte. Então, assim, meu, é um negócio muito simples, cara. Se você não gosta, Não tem. não compra. É simples. Eu penso dessa forma. Eu acho que assim, não é porque eu não gostaria de ter uma arma que eu quero tirar o direito de qualquer outra pessoa ter. Exatamente. Ah, mas qualquer briga de trânsito vai sair tiro. Esse cara não tem condição pra Exatamente. tirar a licença pra ter a arma, né? E ele que responda por isso. Sim. Se caso Você fez uma bosta, você vai preso. Em algum momento, esse cara conseguiu dar um balão no psicólogo, na avaliação de tiro, porque não é assim também. Você vai lá e você compra no Mercado Livre. É o que a gente tava chega falando que é uma responsabilidade. Você passa ter, né? por várias avaliações. Então, opa, beleza. Você tem lá todos os critérios que são necessários para você ter a sua arma. E outra coisa, o que você consegue hoje, a maioria das vezes, é o registro, não é o porte. As pessoas confundem. Registro é aqui, ó, na tua casa. É dentro. É o que a galera chamava de posse, né? É, a posse. Você tem a arma registrada e pode usar para se defender caso alguém entre. Dentro do seu imóvel, do seu estabelecimento, né, e tal. Agora, o porte é você portar, andar armado. Sim. Então, aí já são outros 500, que aí pra liberação... O cara tem que comprovar que precisa, o porquê, E eles né? negam, a maioria das vezes, eles negam, cara. É que se parar pra pensar, você vai querer, por exemplo, uma arma pra proteger sua família, proteger sua casa, né? Agora vem cá, você compra, você consegue o registro. Opa, beleza, consegui. Tá aqui. Ah, mas eu vou ali no barzinho... Eu vou com ela.
é o teu fiofó que tá em risco, meu irmãozinho. Aí você já tá arriscando. Mano, você vai no bar, beber com uma arma, não funciona, velho. Exatamente. Né? Então, assim, você vai fazer aquilo dentro do que você tem. Passarinho que come pedra sabe o que tem. Exatamente. Então, cara, você vai fazer dentro do que você acha que você... eu vou andar E, por aqui, exemplo, o cara tirou a posse da arma, a arminha registrada, e ele quer levar ela, por exemplo, pra uma chácara, alguma coisa, pra ele treinar o tiro dele. Ele pode? Depende da situação. Eu acho que... Eu vou... Olha, não quero falar besteira, mas... Eu imagino que chácara, sítio, esse tipo de coisa, não é um local preparado para esse tipo de atividade. Então, o que ele consegue? Quando ele registra, ele pede uma guia de tráfego. Então, existem estandes de tiro. Tem em Pirassununga, Leme. Leme tem, cara, aqui. No Ribeirão do Meio ali, né? Indo ali. Toca da Onça, se eu não me engano. Sim, até um amigo meu, se eu não me engano, o Zapa, ele é sócio aqui. Isso, então ele faz a guia de tráfego e tal. Opa, eu vou pegar a minha arma e eu vou até aquele local pra treinar. E beleza, cara. E você vai. Treina, rebenta, caleja o dedo, cansa mesmo, gasta pólvora. Não, eu perguntei porque, por exemplo, quando eu era moleque, era diferente o esquema. Não. Meu pai tinha uma Winchesterzinha 22, a gente ia lá no fundo da casa tirar em garrafa com meu pai junto, explicando tudo. Eu acho que era muito melhor. Eu acho que era muito melhor, cara. Na época que a gente era moleque, que a gente dava pouco no fundo de casa... Era outro esquema. Cara, eu com 12 anos eu tinha noção do perigo, o que fazer, o que não fazer, como manusear, sabe assim? Então, assim, a gente tinha contato. E eu não tô querendo eu não tô encorajando ninguém a ficar comprando arma e dar arma pra filho, não. Mas, assim, a gente era moleque... Nós estamos contando as nossas experiências só. Então, assim, a gente pegava, cara, a gente sabia... Opa, isso daqui, ó, quando você quiser pegar, você fala pro pai... Eu vou dar na sua mão... A gente vai conversar sobre isso e tal. Você quer ver como é que funciona? Opa, aí normalmente tinha um quintal grande e tal. Sim. Opa, vamos lá. Meu pai falava pra mim onde tava cada arma, onde tava a munição de cada uma. Porque se você, por que o ligo que fosse, cara, fosse o cara responsável por defender tua família, você ia. Sim. A molecada hoje se esconde debaixo da cama e chora, caralho. Cara... Eu com 10, 11 anos, o meu pai ensinou eu a dirigir aqueles Jeepão Willys, lembra? Eu não queria dirigir, ele ensinou... 61. Ele tinha um pretão, coisa mais linda. Me ensinou que ele falou, o pai tá trabalhando, subindo escada, cortando as coisas, às vezes eu me machuco. Eu posso precisar que você dirija. E, cara, teve uma vez que precisou que eu puxasse o Jeep, porque o Jeep voltou e prendeu a perna dele entre a parede e o Jeep. Eu fui lá, puxei, deu certo, quer dizer, é uma coisa que talvez se ele não tivesse me ensinado desde cedo, ele poderia ter um dano na perna ou até perder a perna, a gente não sabe, né? E outra coisa, você não foi criado na bolha, né? Exato. Não era uma bolha protetiva, cara. Às vezes eu vejo meu filho, ele dá uma machucada, cara. Puta, hoje em dia tá difícil, cara. Então, aí chora e tal. Deixa machucar. Deixa comer terra, cara. Mas você sabe que eu acho que hoje... é mais difícil pra gente criar os filhos, porque o pai e a mãe é julgado o tempo todo na internet por um Zé Bunda, pai de pet que usa coque samurai e é vegano, sabe assim? Cara, você entrou num negócio legal, cara. Que foi o seguinte. Eu crio o meu filho dentro do que eu acredito que seja o melhor pra ele. A minha esposa faz a mesma coisa dentro do que ela acha que é o melhor pra ela também. Às vezes as coisas não batem, e isso é um casamento, cara. Sim. Isso é um casamento. Tem coisa que eu sou crítico, ela não, e isso inverte em outras situações. É o que eu brinco, né? Casamento não é aquela coisa colorida que se encaixa perfeitamente. O nome disso é Lego. Entendeu? Casamento é conflito, é entrar em acordo, é ouvir o lado do outro. E outra, cara, às vezes você não chega num acordo naquele momento. Relaxa, vai pro outro canto, depois vocês conversam, sabe assim? Sim, cara. E assim, o meu filho, eu tô tentando, pelo menos, eu faço a minha parte de tentar criar ele como uma pessoa que vai crescer e vai ser um homem responsável. Se isso vai acontecer lá na frente, é uma surpresa, né? A gente não... a minha parte eu faço e eu tenho a consciência extremamente tranquila com isso. Eu vejo, cara, outro dia eu vi um Instagram de uma mulher
dando dicas de como fazer como ser mãe, etc. Ela não tem filho, cara. É aí que tá, cara. Como, cara? A internet deu voz pra uma galera que não sabe o que é e ensinar os outros a fazer as coisas, né, mano? Existem duas coisas que eu acho que tinham que desaparecer da internet. É influencer e coach. Boa. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu vou perguntar uma coisa. Lá vem. A gente pensa às vezes, né? Eu pareço bonzinho, mas o que você não suporta? Por exemplo, eu pareço bonzinho, mas eu torço pro cara que tá empinando moto se arrebentar, sabe? E você? Cara, na verdade, é assim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu sou um cara good vibes e ficar falando que, ai não, cada um que colha o que plantou e tal. Não, eu desejo mal pra bastante gente, sim, viu, cara? Eu desejo mesmo, cara. Eu desejo mal, sim. Tem gente que faz muita besteira, cara. Tem gente que é corrupto, tem gente que é safado mesmo. E eu acho que esses caras têm que pagar. E se não for ele que vai pagar, vai ser alguém da família que vai pagar de alguma forma. Meu, a lei do retorno, ela é infalível. A lei do retorno, ela é infalível, cara. Então, é muito bonitinho você vir na internet e falar, ai, não... ele fez, né? Mas não me machucou e tal. Não, me machucou sim, cara. Me machucou sim. Eu quero que esse cara pague, velho. Cara. Oi? Eu tenho um mantra pra minha vida que eu adotei um tempo atrás. Eu não desejo mal pra ninguém. Eu só desejo que o universo dê o dobro do que ele deu pra mim e pra outras pessoas, sabe assim? Mas aí se tiver comigo aqui, vai ter uma galera Não. que... Se o cara desejou o mal pra mim, que receba o dobro. Não, mas eu acho que... bem, que receba o dobro, sabe? Não, mas assim, tem gente que não desejou o mal pra mim. Eu sei que não desejou o mal pra mim, mas fez. Ele não desejou. Isso mas que eu quero ele dizer. fez, cara. Ele a era intenção, num sistema... o ato, tudo, né? Exatamente. Uma hora vai pagar. E eu não vou falar pra vocês que eu vou ver uma... Porque eu sei que chega, como já aconteceu em algumas situações, e eu vou falar assim, ai, nossa senhora, que triste isso que aconteceu. Não, eu como pipoca, dou risada, eu me divirto vendo a situação, entendeu? Eu gosto mesmo, cara, de ver os meus inimigos sucumbindo mesmo. Agora, não é legal, assim, quando você não desejou que acontecesse nada de mal, a pessoa fez um mal pra você, e aí dali a pouco, velho, você vê a pessoa se ferrando ali assim, e você só fica pensando, e agora? Eu pego a cadeirinha e meu óculos 3D ou eu vou ajudar? Não, eu não ajudo não. Eu não ajudo não, cara. Eu não ajudo não. Quem tem dó é piano, né? Não, é exatamente, cara. Quem tem pena é galinha, né? Quem tem dó é piano, cara. Eu acredito assim, a gente tem que ser compreensivo. Sim. Que às vezes a pessoa tá num dia ruim. Eu sou um cara né? extremamente conversável. Exato. Eu sou um cara conversável, eu sempre falo isso. Eu sou um cara conversável. Eu tenho amigos, cara, assim, que tem uma ideia completamente diferente da minha. Eles fogem completamente do padrão do que eu penso. Mas a gente conversa, cara, num respeito extraordinário e a gente se dá muito bem, né? Que tem uma ideologia até política, religiosa e tudo mais diferente da minha. E tudo bem. Até você falou isso. Eu recebo aqui, cara, de direita, de esquerda, de centrão, da católica, da evangélica, porque eu falo que eu quero conversar com a pessoa. Exatamente. Porque às vezes você se priva de ouvir um ponto de vista e você fala, pô, eu não concordo de forma geral com alguma coisa, mas esse ponto de vista achei interessante, cara, sabe? Sabe uma coisa que eu acho legal, cara? É assim, eu converso, eu sou uma pessoa que se identifica, em teoria, com uma pessoa mais à direita. Eu não vou falar que eu sou extrema direita, porque é só olhar pra mim e vocês vão ver que eu sou uma pessoa que não sou muito conservador, vamos dizer assim. Não, né? eu acho que você precisa saber que a armário aqui só tem conteúdo de extrema direita. Ah, é? Se e o você, outro pessoa diz que você... Mas tá errado, porque tem que mudar então a posição. Né? Não, porque... mas se você abrir esse armário aqui, só vai achar conteúdo de extrema direita. Ah, é? Como todo bom conteúdo de extrema direita, se abrir aqui, só vai cair aqui, ó. Sabe o quê? O quê? Fake news. Cara, eu tenho alguns
Vou falar o nome, Gustavo. Um deles, cara, ele é bem esquerdão. Uhum. Cara, você tem que ver a gente conversando, velho. É um negócio maluco. Né? Ele joga o ponto de vista dele, eu jogo o meu, e a gente, meu, com um respeito extraordinário, assim, ó. A gente fala, porra, legal isso que você falou, cara, mas isso daqui. Mano, que legal isso daqui também. E tal. Eu não vou mudar um barbudo, ele também não vai me mudar. Uhum. Mas a gente se respeita, cara, e a gente se respeita como amigo, primeiramente, cara, tá? Sim. Não tem motivo de você perder a amizade com uma pessoa por ela pensar diferente. Nem a né? pau. Eu tenho cliente de jardinagem, cara, que eu tenho cliente que tem bandeira, cara, do vermelho lá no quintal dele. Mano, E eu acho que é assim, cara. Eu tenho o meu Só pra concluir, direcionamento. só pra Cara, adiantar. eu zoo com direito, com esquerdo, com centrão, com todo mundo, cara. O cara, esse cliente especificamente, eu vou mandar pra ele, cara. Meu, é um cliente maravilhoso, cara. Ele pensa assim, ele fala assim, eu queria isso no meu jardim. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Quanto que fica? Fica tanto. Pode fazer. Ele não dá um problema pra mim. Uhum. Meu, é maravilhoso. Eu vou lá, cara, ó, vou deixar aberto aqui, você vem quando você quiser e tal. Meu, eu vou reclamar desse... Meu, é sensacional. E às vezes eu tô trabalhando, ele conversando comigo. E conversa disso, daquilo. Às vezes ele dá uma escorregada nos na ideologia dele lá e tal. E tudo bem, eu respeito ele, eu também converso com ele. E vai, cara. Da mesma forma que eu tenho cliente de direita, assim, com bandeira de Brasil, Israel e pá. Que é maravilhoso, cara. Eu tenho. Né? Eu tenho os dois, cara. Entendeu? Eu vou ali pra fazer o meu trabalho. E antes de tudo, cara, é respeitar. Ele me respeitando, beleza, cara. Segue o baile. Segue né? o baile, cara. Eu vou fazer o que ele pediu. Se ele pediu pra plantar bananeira no quintal dele, eu vou plantar bananeira no quintal dele, cara. Eu vou deixar pronto e vou embora e deixo limpinho, bonitinho. Isso aí mesmo, cara. Ó, e se a gente parar pra pensar, né? Eu acho que a base de todo e qualquer relacionamento interpessoal é o respeito, cara. Se você respeita o cara por causa da... ele é de outra religião, ele é de outra cor, ele é de outra... Qualquer coisa, cara. Respeita a pessoa. Cara, você não precisa ir muito longe, não. Se você pegar... que nem eu tava falando da questão da... A gente tava conversando aí de questão de polícia e tal, né? Uhum. Ladrão, ou mala, o bandido, ele não tem que ter medo do polícia. Medo é uma coisa errada. Ele tem que ter respeito. Porque... sabe um negócio que você falou agora, eu lembrei? Quando eu era moleque, que a polícia andava com os cadetão, com os fusquinhos, tudo. Já foi 38 abordado, já tomei bigode. porrada de polícia. Já tomei um Pô. monte de porrada de polícia. Andava Eu- de skate, né? Eu Você lembro... imagina eu, cabeludão de então... skate. Eu Ah, lembro... cara, pra apanhar. Eu lembro até hoje, cara, de eu estar meio que na calçada com a minha avó e a polícia vindo lá atrás, quente, lá com a sirene. Ela falar, encosta na parede pra não atrapalhar eles. Sim. Era um respeito e ao mesmo tempo botava medo na molecada, tipo assim, Sim. ó, se você fizer bagulho errado eu vou ligar pra polícia, sabe? Sim. Hoje em dia não tem tanto isso, né? Meio que se perdeu essa questão do respeito, essa questão de você tratar a polícia com uma autoridade, né? E era, cara. Chegava, todo mundo parava e respeitava. Existem diversas situações que causam essa diferença, né, cara? Hoje em dia, você não cobra mais o seu filho quando ele é pequeno. Sim. As pessoas cobram quando ele já tem 16 anos, que tá fazendo um monte de Que às vezes cagada já, pra já rua. é até tarde, né? Já pra tá cobrar tarde. sobre Aí isso, você né? vai falar o quê? Eu vou chamar a polícia pra você? Ah, não. Eu vou chamar o Joãozinho aqui, que é o Joãozinho da biqueira aqui, que ele vai dar um salve em você. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Acabou, né? Acabou. É foda, velho. Isso daí não existe, cara, sabe? Foge completamente, assim. Um monte de pai irresponsável que fez filho aí também, né? Que nem a granel, né? Fez filho a granel e depois não consegue cuidar do Braia, do Enzo e etc. Não consegue. E acha que o Estado tem que dar, tem que dar educação. O pessoal acha que a escola tem que dar educação, cara.
Escola não dá educação, escola dá um ensino, cara, ali. Sim. A educação vem de casa, velho. Eu sou filho de 2 professores. Aham. Dois professores. Meu pai, né, o Ratinho, professor de história. Minha mãe é a professora Rose. Português e inglês. Meu, era cobrado em casa. Eles ainda dão aula? A minha mãe, ela aposentou do estado, mas ela continua ainda lecionando na escola técnica. E o meu pai ainda, ele trabalha no Maria Joaquina, salvo engano, ele tá como coordenador lá. Ah, que legal, velho. Né? Mas ele, assim, ele poderia, acho, até aposentar pelo tempo, né? Aham. Mas ele continua lá trabalhando. Cara, eu era cobrado em casa. E outra coisa, se eu aprontasse na escola... Ouvia depois. Ah, não. Era na hora. Porque eu tava ali, eles estavam ali também. Não tinha como eu, por exemplo, enforcar a aula. E descobrir depois de uma semana. Não tinha nem como dar uma fugidinha, né? Não tinha como, cara, que eles estavam lá. Pô, o Felipe não tá na aula, né? Então Você falou um bagulho agora. Falou um bagulho que eu não perguntei. Como assim, Felipe? Você chama Felipe? Você não tem cara de Felipe. Não. Luiz Felipe. Ó. Ó, você é Lula também. Luiz Felipe. Silva! Eu tenho Olha lá. Silva também. Eu tenho. Olha lá. Uhum. Caramba, velho. Luiz Felipe Silva. Não vou Luiz finalizar pra Felipe. ninguém ficar fazendo spoiler. Mas tá bom. Né? É isso aí. Então vamos lá, nessa trajetória. O que mais quer saber? Mais alguma coisa? Acabou? Vamos lá, a gente foi lá. O seu tempo na inteligência da polícia. Qual polícia que era? Eu trabalhava na Guarda Municipal. Guarda Municipal. Isso, de Limeira. De Limeira. E Tá. trabalhei no setor de inteligência da Guarda Municipal. Muralha Certo. digital, rastreamento, né? Então a gente fazia muito o apoio à Polícia Civil na investigação. Cara, eu sei que você tá há bastante tempo já meio que afastado dessa parte. 1 ano e pouquinho, 1 ano e 5 meses. Mas o que você acha dessa IA agora, nesses golpes, nessas coisas? Eu vi uns vídeos da galera usando IA, mano, é um bagulho Sim, que você mas fala. No meu ponto de vista, eu como... Se eu sentasse no computador hoje, assim, ó, pra levantar um trampo, pra mim não faz diferença nenhuma. Tá. Pra mim, especificamente, pra mim não faz diferença nenhuma, tá? Eu acho que, assim, a IA tá aí, a gente não vai conseguir fugir dela, tá evoluindo muito e, meu, eu tenho Instagram com milhões de seguidores, Pô, cara. é um bagulho de ficar bobo, né, velho? Que é IA. A pessoa não existe e tem milhões de seguidores, cara. É um negócio maluco. Então, assim, eu trabalhava com muita lógica, matemática pra mim. Uhum. Pra mim é muito matemática. Então, assim, de quem é a conta, que onde você depositou, vamos puxar quem é o parente, quem é o irmão, onde mora, tem carro no nome, tem moto no nome. Até achar a raiz. É isso, né? onde que anda. Opa, tem um carro? Opa, onde que anda esse carro? Era assim que funcionava, cara. Aham. Tinha um telefone, esse telefone aqui tá registrado há quanto tempo? Porque normalmente o cara pega e registra um telefone, compra na banca lá e tal, Sim. né? Então não tem muito o que fazer. Mas assim, quem é esse telefone? Esse telefone liga pra quem? Esse telefone faz contato com outra pessoa? Era isso que eu fazia. E eu entrava numa pilha maluca, assim. Porque chegava pra mim e falava assim, ó, eu tenho essa situação e como a gente vai resolver? Então tinha uma equipe, só que eu, cara, eu sou um cara assim, eu sou caçador mesmo, cara. Eu tenho que levantar tudo. Eu tenho que saber a história inteira. Então, quando chegavam pra mim com uma ocorrência, por exemplo, eu tinha que saber. Normalmente eu chegava, né, eu lia, né, também falava, como é que aconteceu isso? Aconteceu assim, assim, assado. Eu queria, cara, e não é nenhuma questão de nossa senhora, fodão, vou levantar e tal. Mas era assim, eu queria saber a história inteira. Quem estava envolvido, trampo, quem andou ali, quem que tava perto, se tem câmera de segurança perto, opa, eu vou lá, eu batia na porta, opa, você tem como ver tal horário, o carro que tava aqui, opa, essa placa aqui, ó, de quem que é esse carro?
Eu fazia tudo, cara. Chegava e tá aqui, ó. Chegava com uma pasta, assim. Pegava a bagaça Pronta. Eu sempre fiz assim, cara. Só que você perde sanidade mental, né? Com isso, porque você não vê coisa... onde eu ia chegar, né? Você acaba ficando fritando, né, velho? Cara, ninguém te chama pra um churrasco. Vamos fazer um churrascão aqui, vamos lá. Não, cara. É só bucha. 3 horas da manhã, você dormindo num sábado pra domingo e ligando pra você. Pô, dá pra você ver se o caminhão roubado com carga passou em tal lugar e tal. É isso, cara. Aí eu descia correndo, ligava o computador e fazia um monte de coiseira, cara. Sabe? Pra tentar achar... Eu acho que assim também, depois de... Eu vou até ver aqui, só pra confirmar o ano, cara. Mas teve uma ocorrência que eu peguei, assim, que eu acho que ela foi um divisor de água na minha vida lá. Ó, vou colocar aqui, ó. Oliveira. Ano. Tá. Isso aqui foi em 2016. 16. É. Um pouquinho antes da pandemia. 9 anos atrás, 2016. Aquilo ali, cara, foi um divisor de água pra mim, que foi o seguinte. Era uma ocorrência que era o seguinte. A gente tava na base, numa boa, ocorrência 0 naquele dia, de manhãzinha. Daqui a pouco chega um carro gritando, um carro, né? O carro não grita, né? O motorista do carro gritando. O ônibus ali bateu. O ônibus ali bateu e tal. A gente desceu, cara, o quarteirão. O ônibus perdeu o controle e atropelou uma mulher com um carrinho de bebê. Putz. E entrou numa casa. Ali, cara, quando a gente chegou, é muito parecido com um jogo de guerra. Quando você vê aquele negócio que fica o ouvido fazendo... Porque a gente desceu, cara. A minha viatura com o meu parceiro foi o primeiro a chegar. Quando a gente chegou, cara, a primeira coisa que a gente viu era um ônibus enfiado numa casa. Tá merda. E um monte de gente gritando. E é tanto barulho, porque eu tinha gente gritando dentro do ônibus, eu tinha gente gritando na calçada do outro lado da rua, um muro quebrado. E aí é turbulência demais, cara. E aí quando acontece assim. O teu ouvido fica, cara. Você não ouve ninguém falando. Mas por causa de nervoso, acho, né? De tudo, né? Porque tá todo mundo querendo pular do ônibus, é uma loucura. E aí você olhava pro outro lado assim, o pessoal apontando e tal. Bom, beleza. O que aconteceu? A gente pegou, o pessoal que tava dentro do ônibus começou a sair por conta, porque não... A gente não... né? Eles estavam inteiros, assim, né? Sim. Aí o pessoal apontando. Quando eu peguei, cara, que eu entrei debaixo do ônibus, porque o pessoal tava apontando, tipo assim. Tinha uma moça. E o ônibus passou em cima. Caramba. Jovem. Casada há pouco tempo. Muito bonita. Educadíssima. E eu vou te explicar depois por que eu descobri isso. Ela tava com o carrinho com a filha dela ali. E no ponto de ônibus, o ônibus perdeu o controle. A motorista teve um mal súbito ali, teve um apagão e acabou atropelando. Cara, ela na hora ali, ela já não tinha condições ali. Já dava pra ver. Eu entrei assim, a cena não apaga, né, de ver aquilo. Quando eu saí, eu já saí, eu vi aquele pessoal gritando ali e tal. Eu falei assim, não, aqui já era, chama perícia, né, chama bombeiro, perícia e tal. E eu não lembro de eu falando no rádio. Foi no automático mesmo. A central falou pra mim o que eu falei. Eu não lembro do que eu falei. Caramba, velho. E aí eu falei, não, chama bombeiro, chama perícia e tal, aí chama apoio, aí chegou outra viatura também e tal, e o pessoal apontando ainda, continua apontando pra frente. Quando eu aponto pra frente, parecia uma boneca. Nossa. Era uma menininha, uma criancinha.
Tava no carrinho. O ônibus passou assim, fez bluf no carrinho. Ela girou no pneu da frente, assim, ficou aí. Cara, aquilo ali, cara, na hora que a gente pegou, porque o procedimento padrão, espero que isso não me foda lá na frente, mas assim, o procedimento padrão é você chamar o bombeiro, tem todo um procedimento ali, né? Mas assim, na hora, cara, você vê um negocinho desse tamanho aqui, ó, fazendo... Ainda tá vivo, cara. A gente correu pro hospital de sirene ligada. Doideira, e voando, louco. Chegamos lá, inclusive tá no meu Instagram, tem o batimento cardíaco, cara. Nossa, velho do céu. Ô, eu tava sem ar aqui só de você contar, velho. Então, aí o que aconteceu? Tinha o batimento cardíaco, cara. Eu peguei, eu falei assim, mano, ela tá viva, a gente conseguiu. Aí você imagina, tava tem um que eu não vou lembrar agora o nome, o Carlos Silva, e tinha mais um que, se eu não me engano, era do Santos, cara. A gente parou, cara, e chorou no estacionamento do hospital, cara. Porque a gente duas viaturas, cada um com 2, né? Uhum. Então, na hora que a gente pegou, que a gente chegou no hospital, cara, assim, eles já pegaram, já colocaram na maca e procedimento top. Não posso falar um A, assim, que foi maravilhoso, cara. Mas, assim, a gente pegou, cara, entregou, assim, na hora que a gente viu batendo, assim, tum. Fica até sem reação, né, velho? Mano, acho que a adrenalina baixou. A gente começou a chorar, cara, e tal. Eu falei, puta que pariu. A gente conseguiu. Aquela noite eu não dormi. Eu tinha acabado de ser pai. Ainda junta isso, né? Então, eu não dormi, cara. E aí, no outro dia de manhã, acabou que não deu certo, porque faleceu, né? Aham. Meu, aí eu fiquei arrasado. Nem fui trampar aquele dia lá, eu não sei nem se... Porque, tipo, foi uma vitória que, no final das contas, você acabou perdendo ela depois, né? Então, cara, assim, isso daí, cara, quando eu... Aqui, ó, tá aqui, ó. Dia 28 de junho de 2016, ó. Ó. Uhum. Tá aqui, ó. E aí, quando... Caramba. Eu não tirei a foto da criança, claro, né? Mas Sim. assim, do batimento lá, tá no meu Instagram lá, não sei quem consegue ver lá. Mas assim... Passa o seu Instagram pra galera aí, então. Tem o Caverna Garden, que é da jardinagem, e tem o LF Caverna, que é o pessoal, né? Os dois são abertos, não tem restrição nenhuma, pode me xingar, e tá tudo bem. Eu também vou xingar de volta, viu? Eu não tenho problema. E assim, contando essa história, as Então, outras assim, ali, vocês cara... têm algum apoio emocional, coisa assim? Não. É tudo falso, cara. Esse negócio de falar que tem o apoio, cara. Assim, psicológico e tal. Aham. Eles fazem o feijão com arroz, cara. Eles te mandam pro procedimento pra você fazer o acompanhamento e tal. Mas assim, a fundo, o que te causou isso? Por que você tá com isso, cara? Eu passei por assim, o extremo do extremo mesmo, assim, eu passei várias vezes. Do extremo Uhum. do finish him, assim. Ó. No mínimo 3 vezes. Então, cara, assim, eles não buscam saber, na verdade, o que você precisa pra você ficar bem e voltar. Porque, no meu caso, por exemplo, o que eu precisava pra ficar bem, que foi o que eu fiz por conta, sair. Sim. Sair do ambiente. Chega em certo ponto que fica não compensa. Exatamente. O dano E aí, emocional, o medo da família e tudo, né? Exatamente. E como é que você vai explicar isso para um psicólogo, e esse psicólogo vai explicar isso eventualmente para uma administração pública, que assim, ó, o Moisés não vai mais, ele vai ficar afastado. Quanto tempo? 1 ano, né? Mas eu vou continuar bancando porque é isso que esses caras vê. O salário dele vai continuar pingando? Vai, né? Tá afastado. Então não. Manda pra corregedoria. Aí é outro problema. E aí você já tá ferrado. E aí você tem mais um BO ainda, né? Porque eu mesmo cheguei a faltar.
É uma bucha por cima da É, outra. eu cheguei a faltar, cara. Falar assim, não vou, porque se eu for hoje, cara, vai dar BO. Aham. Eu vou e eu vou fazer cagada, cara, sabe? Você tá virado na giraia mesmo? Sim. E É aí, o como é que limite, você né, explica? cara? Aí você tem que fazer. Aí Não você tem tem aquele filme lá, Um Dia de Fúrias, já viu esse filme? Sim. Mano, você tá tanto tempo na noia vendo as coisas chocantes, preocupado, com medo, com tudo, cara. E aí você fica, assim, você vira um bosta, cara, porque você tem que mentir. Você tem que mentir, cara. Você tem que colocar no papel, por exemplo, que o carro quebrou. Você vai colocar no... por que você vai colocar no papel, cara? Hoje eu não tô legal pra trabalhar, porque se eu for trabalhar, tá no limite, eu né, vou velho? fazer uma cagada homérica e vai todo mundo pro cacete, cara, entendeu? Então você não pode pôr isso num papel. Aham. Então o que você faz? A moto quebrou, o carro quebrou, tive um imprevisto. Que foi aí que você percebeu que você O sistema tava no não- seu limite, que você não ia não. conseguir continuar por estar sobrecarregado emocionalmente, por assim dizer. Eu sou um cara muito perfeccionista, cara. Eu sou um cara de detalhe, eu tenho muito toque. Eu tenho muito toque. Então, você chegava pra mim, por exemplo, com uma situação, aconteceu ontem. Ontem. O pessoal me ligando. Já faz quase 2 anos que eu não tô lá. O pessoal me ligando. Ô, você consegue fazer isso? Eu consigo, cara. Mesmo sem ferramenta. Aham. Então, porque eu não consigo, mas eu sei quem consegue, eu tenho contato desse, daquele, eu sei quem faz. Então eu consigo Deixa eu aglutinar. perguntar. Eu acho que é na sua área que você atuava isso, né? Tem os informantes específicos para uma coisa, um técnico que pode ajudar com alguma coisa mais específica? Ou isso é coisa mais de filme? Tem assim, informante, cara, mas assim, especificamente eu, não trocava ideia com esse pessoal, porque o informante normalmente é um cara que ele tem um certo nível de envolvimento com a situação. Então, eu sou muito chato, cara. Eu sou recluso mesmo. Pessoa que vai na minha casa é muito pouca, amigo eu tenho muito pouco, sabe? Então, assim, eu não consigo me dar um negócio, assim, de conversar com um cara que é ladrão, mala e tal, pra ele me passar um negócio. Tem o cara que tem essa capacidade e tá tudo bem, desde que ele não faça besteira. Tá tudo bem, cara, porque normalmente a informação vem desses caras. Esses caras estão o tempo todo lá no meio, infiltrado. Então, tem o polícia que ele chega pras ideias e troca uma ideia. Opa, quando vai chegar? Chegou tal coisa, tal carro que vai trazer e tal. Esse cara, ele vai passar uma informação legal. Eu não tenho essa capacidade. Sim. Eu não tenho. É meio zero. que um talento isso, né? Tem que ter, cara ou cara, tem o assim, talento tem que ter pra uma desenrolar personalidade com o cara ou não. muito, Aham. cara, assim, evoluída pra você conseguir conversar com uma pessoa que, na verdade, você tá querendo quebrar no pau, cara, sabe? Eu não Aham. tenho isso, cara. Eu não tenho essa capacidade, cara. Sim. Não tenho. Eu sou muito 8 ou 80 mesmo. Não que eu brigue com as pessoas assim, mas eu excluo, cara. Eu não tenho contato, eu evito contato, sabe? Eu sou bem assim. A minha esposa também, cara. Ela veio aqui comigo da outra vez. A gente é bem assim. Não, mas é isso aí. Então vamos pra retinha final agora. Vamos pro Encerrando final. esse papinho maneiro, porque nós vamos marcar outro na fase 2 do nosso podcast. Que você sabe Correto. que esse podcast é um dos podcasts finais da fase 1, né? Certo. Então, na fase 2, você volta com um parceiro seu que você já falou pra mim que tem umas histórias legais pra contar. Retardado. E o que nós vamos falar? Eu queria que você se despedisse do público e deixasse uma mensagem pra galera que pensa em seguir essa carreira, se compensa, se não compensa, se você faria tudo de novo ou não, ou se tem uma outra área que você acha que é mais legal. É com você. Bom, vamos lá. Trabalhar na área policial é muito gratificante. Você tem algumas coisas que você observa que não são nem financeiras e nem materiais, cara. Mas assim, eu conheço gente que deu o nome do filho o mesmo nome que o meu, porque eu ajudei. Eu conheço gente que tinha, assim, um carrinho muito antigo
e foi roubado, e eu recuperei esse carro, assim, a pessoa não sabia como me agradecer. Ela queria dar dinheiro, assim, sabe? Eu falei, não. Compra uma Coca. Eu falava isso daí pro pessoal. Quem me conhece lá sabe que eu falava assim, ó, vai no bar, né, no plantão policial lá de Limeira, tem um barzinho na esquina. Vai lá e compra uma Coca 600. Você quer me agradecer? Compra uma Coca pra mim. Era isso, cara. Dinheiro, assim, essas coisas, não é, cara, sabe? Porque já é um cara ferrado, cansado, que já, meu, só fica bancando um sistema que não funciona. Então, quando você vê que você ajuda esse tipo de gente, porque o magnata, ele tem o seguro do carro dele, cara. Ele tem o seguro do avião, o seguro do banco, do carro forte. Mas, assim, foca em quem é mais vulnerável, mas não é vítima. Por exemplo, o cara que ele trabalha todo dia, cara, mas não fica fazendo mimimi, não fica de lacração, cara. É o cara que levanta, é o pedreiro, é o pintor que vai trabalhar, sabe, cara? É o cara que faz o Brasil girar. Esse daí é o pessoal que eu ajudava com muito orgulho, assim, e não me arrependo nem um pouco. Eu me arrependo, eventualmente, cara, é de ter tido contato com gente bem escrota, porque, assim, a política em si, ela corrompe muita gente. Então, eu fiquei com o coração partido em muitos momentos de gente que eu imaginava que realmente era gente boa e no final se mostrou ser tão lixo quanto, talvez, o mala que a gente prende, cara. Tem que ter uma capacidade psicológica extraordinária. Tem que ter algum tipo de hobby, vai pescar, vai andar de moto, vai fazer trilha, vai passear com a família, cara. E aí, financeiramente, não se apegue a isso, porque você vai entrar hoje, daqui a 3 anos, mais ou menos, você vai reclamar do seu salário, você vai estar com um empréstimo consignado, que é o crack do funcionário público, e pode ficar num buraco, assim, num limbo, e você vai ficar muito chateado. Quer ser polícia para você fazer alguma coisa pela sociedade e entregar um resultado para você e entregar para a população uma coisa que você fala assim, porra, cara, eu participei disso aqui, beleza, vai. Agora, se você quiser pensar em dinheiro, estabilidade, se você chegar num concurso público e na entrevista perguntar, você falar estabilidade, esquece, cara. Estabilidade não existe na polícia. Você deu um tiro errado, você prendeu um cara errado, você deu uma porrada errada, você não tem estabilidade nenhuma, você vai embora com uma mão na frente e outra atrás, tá bom? Eu saí, fui pra jardinagem, corto meu mato, fico muito feliz com o que eu faço. Vou voltar novamente no podcast aqui. É isso aí, meu chapa. Não atendo ligação. Toca aqui, meu parça. Ó, eu vou finalizando aqui. Vou fazer o seu jardim aqui no fundo, hein? Vai fazer o jardim aqui do Toxic Vamos fazer Bunker. um vídeo, mano. Vamos fazer um vídeo você montando o Toxic Bunker aqui. Vamos. Vai ficar sensacional, cara. Ó, chegamos ao final de mais um Toxicast. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo maneiro. Aguardem mais papos e mais convidados inusitados. E fiquem agora com uma novidade. Hoje tem novidade, sabia, Caverna? Ai, qual é a novidade? Agora eu tô novidade- descobrindo agora, tá? A novidade é que nós vamos encerrar com um easter egg novo. Não tem os filmes da Marvel com pós-crédito assim? Sim. A gente vai ter o Músicas para Morrer Antes de Ouvir. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, aquelas músicas legais. Todos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a porta!
is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky.